Pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos. Por gentileza, abra sua Bíblia em Jeremias, Antigo Testamento, capítulo de número 20. Jeremias, capítulo 20. Vamos ler o capítulo todo. Se alguém puder, depois, por gentileza, trazer um copo de água. Jeremias capítulo 20, Antigo Testamento, está escrito assim: Quando o sacerdote Pazur, filho de Imer, o mais alto oficial do templo do Senhor, ouviu Jeremias profetizando essas coisas, mandou espancar o profeta, e prendê-lo no tronco que havia à porta superior de Benjamim no templo do Senhor. Na manhã seguinte, quando Pazur mandou soltá-lo do tronco, Jeremias lhe disse: O Senhor já não o chama Pazur, e sim Magor-Missabib, pois assim diz o Senhor: farei de você um terror para você mesmo e para todos os seus amigos. Você verá com os próprios olhos quando eles forem mortos à espada pelos seus inimigos. Entregarei todo o povo de Judá nas mãos do rei da Babilônia, que os levará para a Babilônia e os matará à espada. Eu entregarei toda a riqueza desta cidade nas mãos dos seus inimigos, toda a sua produção, todos os seus bens de valor e todos os tesouros e todos os reis de Judá. Levarão tudo como despojo para a Babilônia. E você, Pazur, e todos os que vivem em sua casa irão para o exílio, para a Babilônia. Lá vocês morrerão e serão sepultados, você e todos os seus amigos, a quem você tem profetizado mentiras. A queixa de Jeremias: Senhor, tu me persuadiste e eu fui persuadido. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Sou ridicularizado o dia inteiro, todos zombam de mim, sempre que falo é para gritar que há violência e destruição. Por isso a palavra do Senhor trouxe-me insulto e censura o tempo todo. Mas se eu digo, não mencionarei nem mais falarei o teu nome, é como se um fogo ardesse no meu coração, retido em meus ossos. Estou exausto tentando contê-lo, mas não posso. Ouço muitos comentando: pavor por todos os lados, denuncie-no, vamos denunciá-lo. Todos os meus amigos estão esperando que eu tropecem e dizem: talvez ele se deixe enganar. Então nós, os vencedores, os venceremos e nos vingaremos dele. Mas o Senhor está comigo como um forte guerreiro. Portanto, aqueles que me perseguem tropeçarão, não prevalecerão. O seu fracasso lhe estará com completa vergonha, a sua desonra jamais será esquecida. O Senhor dos Exércitos, tu que examinas o justo e vês o coração e a mente, deixa-me ver a tua vingança sobre eles, pois a ti expus a minha causa. Cantem ao Senhor, louvem ao Senhor, porque Ele salva o pobre da mão do ímpio. Maldito seja o dia em que eu nasci, jamais seja a que deu à luz. Maldito seja o homem que viu sem piedade, que ele ouça gritos de socorro pela manhã e gritos de guerra ao meio-dia, porque ele não me matou no ventre materno. Então minha mãe teria sido meu túmulo e ela teria ficado permanentemente grávida. Por que eu saí do ventre materno? Só para ver dificuldade e tristeza e terminar os meus dias na vergonha? Ele então termina com essa pergunta retórica. Vamos fazer uma oração então ao Senhor. Senhor Deus, o nosso pedido é que o Senhor fale conosco por meio da Tua Palavra. A Tua Palavra é a verdade. Ó Deus, muitas vezes não é o que queremos ouvir, mas é o que precisamos. E nós te pedimos então que o Senhor aumente a nossa fé, aumente a graça nos nossos corações, perdoe os nossos pecados, nos ajude, ó Deus, a ter o crescer do fruto do Espírito no nosso coração. E que assim, ó Deus, o Senhor que sabe
da palavra que vai sair da nossa boca antes mesmo que a gente fale, que o Senhor seja aquele que nos abençoa, Deus, para que o Teu nome seja glorificado, para que assim, por meio das palavras, ó Deus, haja convencimento do Santo Espírito e nós possamos nos desenvolver. Obrigado pelos louvores, pelas orações. E por aí vai. Então, Jeremias é um profeta maior e ele escreveu 2 livros nas Escrituras, tanto o livro que tem o seu nome, quanto um livro que tem o nome de Lamentações. Jeremias foi um homem que sofreu muito, e ele é chamado de o profeta chorão, porque ele chorou muito por Israel, ele chorou muito para tentar convencer as pessoas de Israel a respeito do que Deus queria, mas ele não conseguia, e parece que quanto mais ele tentava mostrar o que era reto, o que era verdadeiro, mais as pessoas desviavam os seus olhos para as coisas que eram então erradas. E o capítulo 20 ele é simbólico, porque ele marca a vida desse homem. Veja bem, Jeremias, ele viveu até muitos anos. Obrigado. Ele viveu por muitos anos, mas você acredita que ele não viu o cumprimento de nenhuma das suas promessas? Não viu o cumprimento de nenhuma delas. Então, quando você vê alguém na internet dizer assim, tudo que você tem de promessa de Deus, os seus sonhos vão se cumprir, é mentira. Está escrito em Hebreus, capítulo 11, verso 30 até o 37, que o mundo não era digno dos profetas. E eles o que? Andaram pelas cavernas, pelos desertos, andaram por muitos lugares, porque o mundo não era digno deles, porque Deus estava preparando para eles uma cidade que era muito maior do que essa que os nossos pés podem pisar, é a cidade celestial. Então, nós temos um problema, que é colocar as bênçãos terrenas e materiais como se elas fossem a evidência concreta de que Deus está conosco, ou de que Deus está nos abençoando. As bênçãos materiais, como sendo o parâmetro máximo da presença de Deus sobre nós, é um grande engano, é uma mentira. Então, todos os que continuam com essa ideia, na verdade, eles sempre serão frustrados pelo próprio Deus, porque esse Deus que não mede a presença dele por bens materiais, ele sempre vai atrasar, ele sempre vai enrolar, ele sempre vai deixar você na mão, justamente porque ele não te garantiu que todas estas coisas que você sonha vão se cumprir, porque a verdade é que os maiores sonhos que nós deveríamos ter é estar com o Senhor, é passar tempo na presença do Senhor, tanto enquanto nós estamos na terra, quanto no momento em que nós vamos subir aos céus. Então Jeremias, no capítulo 20, ele que é um profeta, ele começa a profetizar porque o povo de Israel vivia uma vida de pecado. E ele começa a dizer assim, o Senhor está contra vocês. O Senhor não está a favor de vocês por tudo que vocês estão fazendo. O sacerdote do mais alto escalão, chamado Pazur, ele pega Jeremias, leva ele para julgamento, e põe Jeremias num tronco, e Jeremias apanha o dia inteiro, certo? Num tronco, com a cabeça debaixo do sol. Depois disso, no outro dia, eles pegam Jeremias e jogam ele dentro de uma vala cheia de lama. E Jeremias, então, sabe que está falando o que Deus quer, mas ele está recebendo coisas que são ruins. Então, às vezes, a gente se pergunta, por que eu faço tudo certo e me parece que vem coisas ruins? Porque às vezes o que a gente chama de ruim não é ruim em si, é bom. O fato de Jeremias estar naquela situação
Havia dor física e dor emocional, como a gente vê aqui e vai olhar mais nesse texto, mas aquilo ali era uma evidência de que o povo estava contra Deus, porque o que ele falava era a palavra de Deus. Então nós precisamos entender isso. Não adianta nós pensarmos então que Deus vai mudar a sua palavra só porque nós gostamos de uma coisa e não gostamos de outra. Ontem eu até gravei um vídeo e postei dizendo que quando Deus amadurece um ser humano, Ele faz esse ser humano crescer em dois aspectos. O primeiro é entender que a gente não foi chamado para fazer acepção de pessoas. E o segundo é entender que nós não fomos chamados para relativizar tudo. Então, verdades existem, ok? Não adianta você dizer, não, eu aceito tudo, eu não faço acepção de pessoa, né? Tudo é relativo, cada um enxerga de um jeito. Não, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. As palavras de Jesus nos indicam um norte. As palavras de Jesus são uma bússola para nós, ok? Mas ao mesmo tempo, nós não fomos chamados para dizer quem vai ou não para o céu, ou para tratar mal as pessoas porque elas pensam diferente de nós, ou para começar a chamar de pecado, que a Bíblia não chama de pecado. Então percebe que a maturidade ela acontece quando esses dois pontos eles se juntam. Então é o que a gente percebe, certo? Nessa história. Porque Jeremias, o fato dele estar, certo, sendo um profeta que fala da parte de Deus, o Espírito de Deus está falando na boca dele, mas ele está apanhando de homens de Deus, que eram sacerdotes da época, e estar no fundo de uma vala, significa o quê? As pessoas estão colocando Deus lá embaixo. As pessoas elas estão ridicularizando o nome de Deus. As pessoas não estão batendo em Jeremias. Jeremias ele é só o símbolo do que as pessoas estão fazendo com a palavra de Deus, colocando ela em último lugar, certo? Estão batendo na palavra de Deus como se a palavra de Deus não fosse do Senhor. Eles estão o quê? Colocando Jeremias no fundo de um poço de lama, e é isso que eles estão fazendo com a palavra. É isso que a gente precisa entender. Então, só para você entender uma coisa, tá? Tem muitas coisas que a Bíblia nos mostra como nós devemos honrar a Deus. Por exemplo, está escrito assim: como você pode amar a Deus se você não ama o irmão que você está do seu lado, que você consegue ver? Então, tipo assim, você não dá para ver Deus, dá para ver quem está do seu lado, mas você não ama. Alguém diz assim, eu não vou à igreja porque a igreja só tem hipócrita. Me mostra um lugar que não tem hipócrita, então. No boteco não tem hipócrita, não. No estádio de futebol também não tem, não. Na sua família não tem nenhum hipócrita, não. Então, assim, as pessoas, elas podem, certo, demonstrar quais são as suas convicções espirituais através dessas manifestações humanas. Como eu acabei de citar. Se você, então, trata mal aquele que está do teu lado, você pode dizer que ama Deus, né? Como uma pessoa, por exemplo, que está lá dentro de casa, casado, né? O cara vai e bate na mulher, a mulher xinga todo mundo da casa, é uma confusão danada, né? Como é que pode uma coisa dessa? Tem alguma coisa errada, certo? Então, isso precisa se consertar. A Bíblia diz que deve haver perdão. Então, isso é fundamental. Outra coisa, a palavra de Deus vai mostrar que a forma como nós tratamos a igreja, ela tem a dizer muito como nós tratamos a Deus. O Senhor Jesus disse que nós devemos buscar o seu reino e a sua justiça para acrescentar as demais coisas. Sabe o que Ageu vai dizer, profeta? Ele diz assim, muitos só se preocupam com as suas próprias vidas, em comprar suas boas roupas, em arrumar suas casas para elas ficarem bonitas, mas o templo de Deus está aí jogado, parado, ninguém quer fazer nada, ninguém quer se dedicar, ninguém se prontifica. O único que se prontificou foi Neemias, por isso que o nome dele é tão conclamado na Bíblia, certo? Então, a minha pergunta é, e aí, que amor é esse que nós temos por Deus se a gente não zela nem pela igreja? Porque a igreja é um lugar de fortalecimento da nossa fé. Aí vem esse discurso moderno, eu não preciso de igreja. Eu te falo, então, vai embora, não participa de igreja nenhuma. Volte daqui um ano e a gente conversa, eu quero ver como vai estar a sua fé. Se nós não estivermos juntos cultuando a Deus, certo? A gente morre.
Nós não fomos preparados por Deus para viver sozinhos, nem em questão de amizade, nem em questão de vida, sabe? Nós fomos criados para viver junto. A Bíblia diz que aquele que se isola não tenta contra a sabedoria de Deus. Querer viver isolado de tudo, de todos, é o que? Uma tolice, é uma falsa sabedoria. Então, a minha pergunta como é que você enxerga a igreja? Sabe? Porque às vezes eu não consigo entender, porque as pessoas elas trocam um dia de culto por qualquer tipo de coisa que acontece, qualquer churrasco, qualquer coisa, qualquer jogo de futebol, a pessoa não quer saber, é normal. Só que isso é uma coisa complicada. Olha, eu fui à igreja há mais ou menos 20 anos atrás, pouco menos de 20 anos atrás. Nessa época, certo, os cristãos evangélicos aqui no Brasil e aqui em Goiânia, na maioria era pobre, certo? Eram pessoas pobres, não tinham recursos financeiros, certo? E poucos tinham recursos intelectuais. Mas tinha uma coisa, o povo era fiel. As pessoas realmente elas oravam, elas realmente liam a Bíblia, elas realmente priorizavam a Deus, elas priorizavam a igreja, e foi aí que a igreja começou a crescer. Aí você olha agora, 20 anos depois, nós temos pessoas que têm intelectualidade e conseguem perceber que Deus é o Senhor. Você não viu? Até o maior ateu hoje em dia praticante, que é o Richard Dawkins, um americano, né? Reviu alguns conceitos, falou algumas coisas, né? Dizendo, reconsiderando posições, né? De que ele teria sido intelectualmente injusto quando ele nega completamente o cristianismo, que faz algum sentido haver um Deus superior. Então, hoje em dia nós temos pessoas que têm condições intelectuais, condições financeiras, nós temos lugares, né? Tem igreja hoje em dia que você chega lá, você recebe pipoca e refrigerante, sabia? Para você ver, isso não é brincadeira não, estou exigindo não. Para você ver o teatro, depois o pessoal dançando, depois o louvor, depois a pregação, você vai literalmente assim, num concerto. Aí você olha isso hoje, você que está na igreja há 5 anos, há 4 anos, ou até 10 anos, você fala, maravilha, está crescendo. Que crescimento é esse? Porque em tudo que eu tenho acompanhado, em decorrer aí de 20 anos, é que a igreja ela perdeu a força. A igreja ela não tem força de trazer as pessoas mais, porque elas querem trazer por entretenimento, não pela verdade. E Jeremias, quando ele falava a verdade, ele apanhava. Eu quero te perguntar um negócio. Se Jesus pregasse o que ele pregou, certo, há 2000 anos atrás, você acha que ele o quê? Você acha que ele ia receber uma coroa de flor, que ele ia entrar nas igrejas e ia ficar no culto? Ou você acha que ele iria, certo, morrer também como um mártir? As pessoas matariam Jesus. Jesus não é essa coisinha que o pessoal está falando. Eu estou querendo dizer, eu estou falando essas coisas porque eu quero te alertar, porque nós não podemos abaixar o nosso nível espiritual e em busca disso a gente tem abaixado o nível espiritual para tentar aumentar os nossos níveis, né, de coisas que a gente gosta na vida através das coisas espirituais. Olha que paradoxo, né? A gente põe a nossa vida espiritual lá embaixo, ora menos, jejua menos, vai na igreja menos, não ajuda nada, e ao mesmo tempo a gente quer ir à igreja para orar a Deus, para Ele nos dar finanças, nos dar dinheiro, abençoar a nossa... Não tem base uma coisa dessa. Aonde é que nós vamos chegar? Certo? Eu preciso dizer uma coisa, a gente precisa voltar para os marcos antigos, como Salomão pregou em Provérbios, como o próprio Jesus disse na carta que ele escreveu para Laodiceia, vocês precisam voltar ao primeiro amor, porque eis que eu estou à porta e bato. Jesus estava escrevendo uma carta, Jesus, né? Ele apareceu para João está escrevendo, desculpa aí meu erro. João está escrevendo, Jesus diz assim, escreve para Laodiceia o seguinte, eis que eu estou à porta e bato. Quem ouvir a minha voz, abre a porta, que eu vou entrar e vou ceiar com vocês. Agora, você entende isso? Jesus, ele está o quê? Do lado de fora da igreja. Já imaginou um trem desse?
Ele está dizendo: eis que eu estou à porta e bato. Se eles abrirem, eu entro. Jesus está do lado de fora dizendo para a igreja: eu quero entrar. Então, se o Espírito Santo fosse retirado da terra hoje em dia, eu não tenho dúvida que 90% das igrejas continuavam funcionando. Porque elas funcionam por causa das coisas humanas, não por causa do Espírito, da oração, da leitura da palavra, do entendimento das coisas de Deus. Nós precisamos nos voltar para Deus, e isso é fundamental. Ainda que houver algum tipo de prejuízo para nós, a gente precisa ser fiel ao Senhor, porque ser fiel a Deus atrai às vezes alguns tipos de prejuízos, mas é isso que vai fazer a nossa fé de fato ter valor. E o que entristece, sabe o que é? É que hoje em dia não é fácil pregar, porque, por exemplo, eu tenho que subir aqui, primeiro eu tenho que desconstruir na sua cabeça tudo que você passou, todo o lixo que você passou, certo? Ouvindo nas redes sociais a semana inteira, desses pregadores amaciador de ego, que não ensina você que você tem que abandonar o pecado, que não ensina você que as coisas na sua vida tem que mudar. Aí eles ensinam você que você tem que só orar, que você é lindo, que você é maravilhoso. Aí o que acontece? Aí eu tenho que vir aqui dizer para você: é tudo mentira. Aí agora eu vou falar assim: vamos para a verdade. Você está entendendo como é que é difícil? A gente vem aqui, constrói um trem, aí vem esses caras que são milionários, investem um tanto de dinheiro na internet, toda hora isso aparece no seu feed, você não sabe nem como, certo? E o que? E destrói a sua fé, porque vai e faz essas coisas, essas massagens no ego, né? Então, por favor, certo? Entenda uma coisa: aqueles que Deus chamou para ser fiel. Então a minha pergunta é: e se tiver que rolar um poço de lama, você está disposto a ir até lá? Porque se for por causa de Jesus, vale a pena. Olha o que Jeremias vai dizer. Ele vai dizer o seguinte: que o nascimento dele foi maldito. No final do capítulo 20, aqui que nós lemos, ele diz assim: maldito foi o homem que foi lá contar para o meu pai, no dia que a minha mãe me deu a luz, né, que nasceu um menino. Porque ele diz assim: a minha vida, meu Deus do céu, eu tento fazer toda a sua vontade, eu prego o que está escrito na tua palavra, eu vou lá, falo para esse povo me bate, esse povo me oprime, eu só estou fazendo o que o Senhor quer. Aí quando eu falo, eu vou fechar minha boca e deixar eles se ferrarem, o Senhor não me deixa ficar com a boca fechada, o Senhor vai lá e manda eu continuar abrindo a boca, é como se um fogo queimasse no meu peito, e eu tenho que continuar pregando essa palavra, mas as pessoas continuam na direção contrária. Aí ele diz: maldito o dia que eu nasci. Para que eu fui nascer? Nasci fora do tempo. Porque pregar uma palavra dessa, o povo de Israel está o quê? Está entrando na linha do cativeiro. O povo da Síria vai dominar eles. E o profeta está falando: se eles tivessem se arrependido, o povo não ia ter passado tanto tempo como escravo. Escuta, por favor, o que eu estou te falando. Se você acredita que existe palavra de Deus viva, que existe palavra de Deus, que é profética, escute o que eu estou te falando. Para de pedir dinheiro, certo? Para de olhar só para a sua própria vida. Para, certo, de valorizar só a si. Valorize as pessoas do seu lado, valorize a igreja. Faça alguma coisa daquilo que Deus diz: isso aqui eu quero que você coloque a mão. Porque se você colocar a mão nessas coisas que são preciosas para mim, eu cuido da sua vida. Mas não, se você preocupar só com si mesmo, então a verdade que há de ser vivida é essa: é cativeiro. É o que o povo de Israel viveu o tempo inteiro. Cativeiro. Eu mostrei Juízes, levantava um juiz, o cara ia lá e tal, pregava a palavra, ficava um tempo bem, depois vai lá, tempo mal, tempo bom, tempo ruim, porque o povo se acostumava com a facilidade, aí vinha o tempo ruim, aí o que eles faziam? Oravam a Deus. É só assim que funciona. Não, esses dias eu estava orando e falei assim: Deus, eu vou começar a orar para dar errado na vida de todo mundo. Você fala: pastor, você enlouqueceu. Eu falei: não, é porque quando der errado na vida de todo mundo, o povo vem na igreja, eles precisam de alguma coisa, eles vão ajudar a igreja. Porque se tiver todo mundo bem, ninguém vai ajudar nada, o trem vai ficar do jeito que está. É assim, sabe?
Então o Jeremias está falando, pelo amor de Deus, gente, o que eu estou falando não é para dizer que vocês são ruins, não, eu não estou dizendo. Eu amo o povo de Israel, foi considerado como ser um patriota. Você não é patriota, rapaz, você está botando o povo da Síria em primeiro lugar. Eu falei, não, meu filho, eu estou falando isso porque o Senhor está colocando na minha boca e dizendo, por favor, gente, parem de adorar outros deuses e adorem só o Senhor. E mesmo assim o cara lá, o tal do Pazur, batendo nele, porque ele achava que pegar o Jeremias e bater nele, botar ele no tronco, bater nele, significaria que Jeremias pararia de falar. Pô, Jeremias, ele até falou isso aqui no versículo 5, se você está com a sua Bíblia aberta aí, está dizendo assim, olha, eu entregarei nas mãos dos seus inimigos toda a riqueza. O Jeremias profetizou, ele falou, olha, vocês ficarem pensando só na riqueza de vocês, igual o rei de Israel, um dia ele chamou o povo da Babilônia e disse, entrem em Israel, abriu o tesouro de Israel, mostrou tudo. Deus foi lá e levantou um profeta na hora e falou, olha, o tesouro que vocês acabou de mostrar aí vai ser para mais de vocês, não era para mostrar nada, o que é isso? Vocês estão loucos? Vocês querem se aparecer mostrando tesouro para países, né, vizinhos e ainda países inimigos? Então o verso vai dizer, verso número 6, e você, Pazur, e todos os que vivem na sua casa, vocês irão para o exílio, para a Babilônia. O grande problema nosso, sabe qual que é? É que quando Jeremias estava profetizando, o Pazur achou que era uma guerra pessoal. Ele achou que era o que? Jeremias estava afrontando ele, porque ele era o que? O líder religioso da época. Só que Jeremias ele estava falando com Pazur, porque Pazur é o que tinha autoridade para chegar no povo e dizer, pessoal, o Senhor levantou uma palavra por meio do profeta, para que ele então pudesse falar essa palavra. Mas não, ele levou a guerra com o pessoal. A maioria das coisas que dá errado na nossa vida é isso aí. A gente levanta guerras pessoais quando a guerra é espiritual. É o que Paulo falou, né? A guerra de vocês não é humana, não é contra carne nem sangue. É uma guerra espiritual. E às vezes essa guerra espiritual, quem está se levantando contra você, às vezes essa pessoa não vai saber que está nessa posição, tá? Às vezes vai ser difícil de você conseguir enxergar quem está por detrás de coisas ruins que você está enfrentando, mas a guerra continua sendo espiritual e ela é vencida de forma espiritual. Então Pazur, ele era um líder religioso, mas ele não tinha a visão de Deus. Então ele o que? Batia em Jeremias porque esse cara quer confrontar minha autoridade. Jeremias não queria nada. Olha o que o cara falou, olha o que o Jeremias falou, verso 7. Senhor, o Senhor me enganou, me enganaste, eu fui enganado, fostes mais forte do que eu e prevaleceste. Eu sou ridicularizado o dia inteiro, todos zombam de mim. Sempre que eu falo, é para gritar que vai acontecer violência e destruição aqui em Israel. Por isso, a palavra do Senhor me trouxe insultos, censura o tempo todo. Mas se eu digo, não mencionarei, nem falarei no teu nome, é como se um fogo ardesse no meu coração, um fogo dentro de mim, e eu estou exausto tentando contê-lo. Eu já não posso mais. Ouço muitos comentando, terror para todos os lados. Denuncio, vamos denunciá-lo. Todos os meus amigos estão esperando que eu tropece e dizem, talvez ele se deixe enganar. Então nós o venceremos e nos vingaremos dele. Ele mesmo falou, ele falou, Senhor, eu não aguento mais, o povo está achando que eu estou querendo esse negócio de destruir o povo. Eu quero que Israel viva bem, o problema é que eles não estão largando os ídolos. E eu apanho o tempo inteiro, parece que eu estou sendo até enganado pelo Senhor. O Senhor me chama para ser profeta desde que eu sou menino, capítulo 1 de Jeremias, e ele está lá já, um senhor de idade, né, profetizando e passando por uma situação dessa. Então, seguir ao Senhor muitas vezes, existe esses tipos de coisa, não é? Então, como eu falei, ele diz que ele mesmo fica exausto, porque ele diz assim, não, eu vou parar de falar, só que não dá para parar, tem uma chama dentro do peito dele, que é o chamado que Deus tem, que não deixa esse cara parar, sabe? Então não adianta se um país inteiro fica contra ele, ele continua profetizando, porque foi o Senhor que deu essa chamada para ele. Então, deixa eu dizer isso a você,
Quando Deus te coloca algo, às vezes você vai olhar para outras pessoas que trabalham, mas, por exemplo, trabalham mesmo trabalho seu, tá? Você sabe que a pessoa está fazendo as coisas erradas e essa pessoa parece que está crescendo muito mais que você. Você sabe que você não pode fazer a mesma coisa errada. E esse é o quê? Não é o karma que você tem que suportar, é o peso da palavra que você tem que suportar dentro do seu coração. Sabe? Existem pessoas que vão fofocar de você, difamar você, vão fazer um monte de coisa para te arrebentar, mas você sabe que você não pode fazer a mesma coisa. Então isso vai ser o quê? Vai ser um fogo queimando dentro de você, de vontade, de o quê? De ir lá e fazer a mesma coisa, ou de fazer pior. Mas você sabe que há uma chama dentro de você, essa chama vem de Deus, e Deus diz, a justiça própria não vale a pena, não é assim que funciona. Você está entendendo o que Jeremias está passando? Estou trazendo para a minha vida e para a sua vida. Às vezes é difícil, mas a gente precisa o quê? Segurar a onda. Estou falando de coisas sérias, sabe? Sérias. Quantas vezes coisas que demoram anos para acontecer, gente que coloca o outro na justiça, e é só para tentar ganhar a vida através disso. Tem um monte de salafrário que vive fazendo isso e perturba a vida financeira de uma família inteira por causa de ter travado injustiça, e uma família inteira sofrendo por anos, sem saber como é que as coisas vão suceder. E a vontade é o quê? A vontade é de lembrar dos velhos tempos, pegar uma arma, matar todo mundo e resolver essa porcaria, não é? A vontade é de esquecer as palavras de Deus e dar um jeito nesse negócio logo. Então, nós não podemos fazer isso. É isso que Jeremias nos ensina. E por fim, então, a gente vê que Jeremias ele lamenta pela vida solitária que ele está tendo nesse momento. Olha o verso número 18 aí, por favor, para a gente encerrar e passar para a ceia. Porque eu saí do ventre materno. Ele está fazendo uma pergunta retórica. Por que eu saí do ventre materno? Só para ver dificuldade e tristezas e terminar os meus dias na maior decepção? Olha, está desse jeito, cara, né? O cara é um profeta. Ele já está numa idade avançada. Ele poderia pensar, pô, já passei tanta coisa, eu acho que é a idade de eu ser honrado, né? Como profeta. Porque, na verdade, naquela época, quase todos os reis, eles tinham um profeta que eles consultavam, a sabedoria do profeta e tal. E não, ele está passando por isso aqui, certo? Nessa solidão. E essa solidão pode ser justamente esse ponto da sua vida que você escolheu ser íntegro, sabe? Você escolheu não abandonar esse princípio de integridade, mesmo você sabendo que todo mundo está abandonando. Você diz, eu não vou abrir mão de ser uma pessoa que faz corretamente as coisas. Por exemplo, eu não vou abrir mão da fidelidade, certo, no meu relacionamento. Eu não vou abrir mão de criar os meus filhos perto da palavra de Deus. Eu não vou abrir mão de ter os meus filhos próximos de mim, de poder ensinar a eles os caminhos certos. Eu não abro mão de deixar os meus filhos num colégio que vai ensinar eles coisa correta, que não vai ficar ensinando, né, outras coisas que podem comprometer o seu desenvolvimento cognitivo, seu desenvolvimento intelectual. Então, eu digo isso até, é tão engraçado, né? Muitas escolas elas são muito boas na parte intelectual, mas como eles seguem muito as teorias de Piaget, eles deixam as crianças, então, deixarem fluir a sua criatividade. Mas, às vezes, no fluir da criatividade e na participação somente intelectual, botando isso nas crianças, deixa a lacuna ética e moral, entendeu? Então, muitas dessas escolas hoje em dia estão sofrendo pra caramba com questão de bullying, coisas nesse sentido. Então, assim, hoje em dia tem muito colégio cristão que está sendo procurado por pais que faziam questão de filhos estudarem escolas que tem um nível maior, para ir para um local onde os filhos podem crescer emocionalmente mais saudáveis, porque essas escolas elas são mais rígidas nessa questão do tratamento, né, emocional, da parte emocional. Então, fica sozinho,
altar, fica sozinho, por favor, mas não abra mão dos princípios de Deus. Eu estou te dando uma palavra, que é a palavra que pode mudar a sua vida nesse dia. Você pode se colocar de pé para a gente fazer uma oração? Vamos pedir para Deus nos ajudar a enxergar como Ele enxerga, a tratar como Ele trata, a olhar para a luz como Ele olha para a luz, a olhar para as trevas como Ele olha para as trevas. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos orar nesse dia. Iago, a gente pode cantar uma música? Nós queremos orar nesse dia, pedindo que o Senhor nos dê a Tua visão, e que a Tua visão, ó Deus, nos faça, ó Deus, enxergar como o Senhor enxerga, porque está escrito: seus pensamentos são mais altos que os nossos, seus caminhos são melhores do que os nossos. E é por isso, ó Deus, que eu quero pedir ao Senhor que o Senhor possa nos ajudar a entender que às vezes a gente passa por momentos de poço, lama, momentos que a gente fica ali exposto no tronco, apanhando, gente que acha que a gente está com questão pessoal, a gente não está nem olhando para a vida da pessoa. Às vezes a pessoa acha que é questão pessoal, não tem nada a ver. A gente está fazendo o que Jesus mandou a gente fazer. Quantas vezes a gente quis correr disso? A gente disse: não, se tiver mais velho eu mexo com isso. É um fogo que queima dentro de nós e diz: não tem para onde ir. Não tem para onde ir, porque a salvação vem do Senhor. E Jesus é a porta, a gente entra nessa porta e quer sair dela mais. É um caminho estreito? É um caminho estreito, mas é o melhor caminho. É o caminho de mais alegria, onde mais vai ter sorriso no rosto, onde mais vai ter alegria e paz no coração. É o caminho desse nosso Jesus. Ele é quem nos disse que nós não precisamos nos preocupar. É Ele quem disse que estaria conosco. Jesus, às vezes o nosso coração está igual o de Jeremias, onde a gente diz: Senhor, é melhor nem ter nascido. Jó orou também: maldito o dia do meu nascimento. Não é possível, tanta coisa difícil acontecendo. Jó orou da mesma forma que Jeremias orou. Deus, se esses homens tinham tanta fé e chegaram nessa situação, quanto mais a gente, esperando alguma coisa, às vezes na incerteza se está orando certo ou errado, a gente tem dúvidas. Deus, ajuda-nos a ter mais fé. Muda o nosso coração, Jesus. A gente quer acertar. Não é por maldade, muitas vezes. É por isso que a gente ora igual Davi: perdoa a gente pelos pecados que a gente comete e nem sabe que comete. E nos perdoe pelos pecados que nós estamos cometendo de forma intencional, que a gente precisa largar. Ajuda-nos, Senhor. Liberta-nos disso. A sua palavra diz: conhecereis a verdade vos libertará. Porque o povo perece porque falta conhecimento. Muitos erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Senhor, é melhor estar sozinho e poder falar como Jeremias: até quando estarei só? Mas estar na presença de Deus e dizer isso, do que estar cercado numa roda de escarnecedores e dizer: até quando eu me sentirei só, destruído por dentro, cheio de pessoas sorrindo à minha volta, mas que não fazem diferença nenhuma. Quantas pessoas estão deprimidas no meio de rodas e rodas de amigos. Quantas pessoas estão, Senhor Deus, a ponto de desistir de viver, mesmo tendo tanta gente na vida. Meu pedido ao Senhor é que, assim como Jeremias aceitou esse fogo que vibrava dentro do peito dele para fazer a tua vontade, cada um que está aqui que conhece a vontade do Senhor para a sua vida, que comece a andar nessa direção. E quem não conhece ainda, que isso seja revelado por meio do Espírito Santo. Em nome de Jesus, aceita o nosso louvor, Pai. É o nosso pedido, em nome de Jesus. Vamos cantar esse hino antes da ceia? Pai, sei que os teus olhos estão sobre a terra a procurar alguém que te adore em espírito, alguém que te
de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Ache em mim verdadeiro adorador. Pai, sei que os teus olhos estão sobre a terra a procurar alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Pai, como achaste a Davi, vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção e me faz segundo o teu coração. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Ache em mim verdadeiro adorador. É meu prazer te adorar, Senhor. É meu prazer ministrar louvor. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Ache em mim verdadeiro adorador. Ache em mim verdadeiro adorador. Amém, amém, glória a Deus. Podem sentar-se um minutinho. Vamos ceiar, amém? Algo muito importante, né? Renovar a nossa fé, a nossa aliança com Cristo. Gostaria de chamar o pastor Ivo aqui à frente para nos ajudar, e o irmão Everton, se possível, para distribuir para a gente aqui, a gente orar. Vamos orar consagrando os elementos: o pão que representa o corpo e o suco de uva que representa o sangue de Cristo. Da forma como você está, feche seus olhos, vamos orar e vamos consagrar os elementos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, porque é um grande privilégio sermos escolhidos para participar deste momento, ó Deus. Deus, nós oramos ao Senhor e consagramos os elementos da ceia. Te damos graça, porque temos este momento para compartilhar, Deus. Fala com cada um neste momento, ó Deus, que cada um saiba o que está fazendo, ó Pai, que a própria consciência, que o Espírito Santo toque no coração de cada um nesta noite, ó Deus, em nome de Jesus, amém. Você que vai ceiar, levanta a sua mão quando os irmãos estiverem passando, para entregar para você.